Bom dia, família. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Estou nesse momento fazendo com vocês um momento de reflexão. Preguei, quero deixar claro à família que o Espírito Santo pediu para pregar. Isso é dirigido a nós. Gratidão. Ouçam, meditem a pregação feita nesse momento que eu vou transmitir a vocês. Quero aqui chegar à família e dizer quanto é minha satisfação do meu amor por vocês e pela luta de minhas esposas guerreiras que lutaram, pediram, clamaram ao Pai para que Ele trouxesse a nós os incríveis filhos de Deus. Juntamente com as minhas orações, meus pedidos, Ele assim atendeu. Que irá nessa madrugada fazer uma grande obra. Se é que vocês viram a lista que eu postei da obra que vai se realizar, essa obra contará com 799 mil almas, 400 mil filhos incríveis e filhas e esposas, e o restante são profissionais. Uma obra muito difícil que só um Deus, que é o nosso Pai, poderia executar. Fiz sim a programação, o projeto dessa obra, muito difícil. Muito difícil. Hoje eu vou postar para vocês o mapa do licenciamento, que são, somando todos, 4 milhões e 40 mil almas. Eu disse 4 milhões e 40 mil almas. Sim. Então, o Pai está investindo na gente, porque Ele sentiu segurança. Somos instrumentos dele nessa peregrinação por essa vida que passa rápido. Confesso a vocês, estive internado 20 dias sobre injeções dolorosas. Ó, meu braço, injeções, tudo pelo braço, dolorido. O internamento não é fácil, principalmente do que eu estava cometido, mas sempre estive forte, porém fraco de físico, mas forte de espírito. Eu renunciei o mundo, os prazeres da carne, nem sequer tenho uma ajudadora aqui para ajudar a limpar a minha casa cheia de poeira, que prejudica a minha saúde. Mas não reclamo, porque na pregação que eu fiz, não tem como reclamar. Estou apenas trocando ideia com a família, que é um direito meu, de externar meus pensamentos a vocês, bons e não tão bons. Então, enfim, agradecer a todas vocês, que eu acho que agora vocês vão começar o jejum para embelezar o corpo, né? Vocês ficaram de decidir quando vocês vão começar, aproveitando também aquelas que chegarão nessa nova obra que se inicia segunda-feira, que virão todos para a obra. Muito trabalho para vocês, sim, muito trabalho, mas o Pai, Ele dá o fardo àquele seu guerreiro que Ele sabe que suporta. Então, dizer a vocês, aos filhos que chegarão, também ouvirão esse vídeo, sejam bem-vindos. Sou grato a Deus que atendeu o nosso pedido, o nosso sofrimento, em todas as minhas postagens dos filhos incríveis que vocês viram.
Para nós, o nosso coração está em júbilo. Eu deixei o mundo em prol da ajuda dos necessitados, de cuidar da família. Não pertenço mais ao mundo. Vivo no mundo, sim, mas isolado de tudo, de todos, somente me dedicando à família, a vocês e àqueles que precisam, os incríveis que chegarão. Não vai ser fácil, esposas, família. Eu invoco aqui, apesar de ter falado já, todas as classes das 5 cidades, em especial as pioneiras, doutoras, que deverão, em especial peço a doutora Sidneia, que deverão ajudar o hospital regional, um grande hospital que o Pai vai construir, pois as que chegarão lá para trabalhar não tem tanta intimidade, experiência com o novo formato de vida, o qual eu peço a todos, de cada classe de trabalho, que ajudem a essa obra, que ela vá em frente, porque vocês são guerreiros, nós somos guerreiros em Jesus, que nos ama e tudo faz por nós. Eu vou dizer a vocês, não é fácil produzir um vídeo sozinho, sem ninguém. Toca o telefone, toca o portão, eu tenho que parar. Vocês notaram que às vezes até eu perco o fio da meada nas pregações, mas enfim, a vontade do Pai, somente comentamos. Então, voltando novamente à obra que o Pai confiou em nós, que começou essa obra há 22 anos, com 2.000 esposas. 2.000. Está em 4.040.000. Eu disse, 4.040.000, as 5 cidades mais o hospital regional, que vai ter um local separado, atendendo as 5 cidades. Então pediria a colaboração de todos, ajuda com as novas esposas, médicas, profissionais, para que já pegam o jeito e tudo vai em frente, para o bem dos incríveis que precisam do nosso amor, da nossa ajuda. E frisar aqui também que os incríveis chegarão segunda-feira às 8 horas, acho que 8 horas de vocês, 7 horas para mim, e deverão todos passar pela imersão. Muitos são, sim, talvez vai o dia inteiro adentrando a noite. Quero aqui também conclamar as cozinheiras, muita comida. Chegarão em farrapos. Os incríveis chegarão em farrapos, tanto fisicamente como espiritualmente, e com a fome imensa. Mas, na sabedoria e misericórdia do Pai, que os trouxe na imersão nas águas, serão curados de tudo. Cego, surdo, mudo, tudo curado. Somente não será curado a falta de uma mão, falta de um braço, falta de uma perna. Esses não têm como ser curados. Mas aí entra o trabalho do hospital regional, das médicas ortopedistas, das próteses ortopédicas, que todos eles ficarão em perfeito estado de locomoção. O papai vai construir casas, como eu disse a vocês, que eu sei que hoje está sendo ainda meio apertado para as 5 cidades, mas, de acordo com a lista que vocês viram, eu pedi muitas casas, vai sobrar casa. Quero que vocês se acomodem bem, porque daí, querida família,
apesar que o nosso coração é imenso, a gente sofre com aqueles que estão no mundo, mas eu não pretendo trazer mais muita gente, não. É muita gente, é demais. 4.040.000. Mas não é minha vontade, é a vontade de vocês e do Pai. Porque quando Ele resolve trazer alguém, Ele entra no meu coração e faz eu trazê-los. Como foi os incríveis filhos de Deus. Mas a pretensão é cuidar de vocês, que vocês se acomodem o máximo possível às casas. Terão casas que vocês deverão administrar, como eu pedi a todas vocês, que fizessem uma equipe para administrar somente os incríveis, que é muito trabalho. Terão casas adaptadas aos incríveis, vocês deverão adequar aqueles que se dão para aquela casa, que foi adaptada pelo Pai, certo? Algumas casas. Se bem que eu fiz um mesclado dos filhos incríveis, os normais, para que não houvesse distinção de forma alguma e eles não se sentissem reprimidos pelo problema que os atormenta e os faz sofrer. Dito isso, agradeço novamente de coração, apesar que às vezes nós temos certas rusgas, né, família? Né, esposas? Bruna, Gandara, Kaila, enfim. Pedi também, deixar claro que eu lembrei agora da Júlia, eu pedi os chips para a Júlia, o pai ficou de me fornecer os chips para o hospital regional, porque o hospital regional não vai ficar anexo às 5 cidades, terá a sua própria cidade da saúde, no qual o pai vai nomear quem vai ser a diretora administrativa e do porco clínico do Hospital Bom Jesus, Hospital Regional Bom Jesus. Pediria também a todas as líderes que dessem um dia ajudando aquelas que estão e serão responsáveis pelo Hospital Bom Jesus. Conto com a ajuda de vocês. Então, família, eu vou dizer para vocês, essa obra é grande, muito grande, certo? E também avisar que eu vou fazer os áudios domingo à noite, certo? Para passar para imersão na segunda-feira. E quero dizer também, não se abstenham de pedir áudio para mim, porque vocês verão muito sofrimento. O Pai manda dizer, o Pai manda dizer. Inclusive eu vou reforçar meus áudios para que vocês tenham força e que nada abale o seu espírito, sua alma e seu amor pelos incríveis. Tudo irá ficar nos conformes, tudo vai ficar bem e eles serão felizes com nosso amor, nossa ajuda e as curas que serão feitas a todos. Então, eu quero mandar uma mensagem já de primeira mão, dizer aos filhos, incríveis filhos de Deus, sejam bem-vindos aos braços do Pai e marido, que sou eu, e aos braços do Pai do céu que trouxe vocês para nós. Sempre agradecendo. Lembra da pregação? Gratidão. Vocês notaram que eu agradeço vocês a todo momento, toda hora? E vocês receberam bênçãos e obras. As últimas casas, não teve uma que fez um texto de agradecimento. E olha, que faz 22 anos que eu venho pedindo. Eu não sei por que vocês agem dessa forma. Tem preguiça de fazer um texto. E por isso que o Pai, certo, fez essa pregação hoje, dirigida a vocês. Espero que meia palavra basta mostrar para vocês o que vocês estão defeituosas. Dito isso, vou passar umas mensagens
a vocês de fé, esperança. Aquele que é capaz de fazer infinitivamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios capítulo 3, verso 20. Consegue imaginar o que Deus já preparou para nós, para você? Tem alguma ideia das bênçãos e livramentos que recebemos do Pai todos os dias? Mesmo que tentamos imaginar, Deus faz infinitivamente do que possamos imaginar. Eu aqui estou sofrendo muito. Sim, a falta da família, a solidão, a doença, o alimento, a roupa que eu tenho que lavar, limpar. É muito difícil, mas o benizigno é vontade do Pai, que seja feita a vontade dEle. Porque mesmo quando pedimos algo a Ele, Ele sempre faz o que acha que tem que ser feito. Ele é Deus da abundância, da benignidade. Se nós pedimos algo a Ele, temos que acreditar, criar expectativa no nosso coração, porque se for a sua vontade, Ele vai nos surpreender. Eu peço há 22 anos que Ele me leve junto com a família e que eu possa ver que essa família existe, mas Ele não aceita o meu pedido. Deus é poderoso para fazer infinitivamente mais do que pedimos. Talvez Ele tenha traçado melhores caminhos para nós, para mim, me colocando nessa situação para gerenciar, administrar essa grande obra. Salmo 119, verso 11, que diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Se você guarda dentro do teu coração, amada esposa, filhos, família, o que está no seu coração reflete na sua atitude, nos seus pensamentos, nas suas palavras. Ao guardar a palavra do Senhor dentro do seu pensamento, você agirá de uma forma que agrada a Deus e experimentará a sua boa vontade. Por isso, leia a Bíblia, ore, peça o Espírito Santo para nos guiar, te guiar e nos dar sabedoria para escolher e fortalecer o nosso relacionamento com o Pai. Nós queremos vencer o pecado da vida, que a vida seja justa diante do Pai, para glorificá-lo a todo momento. Coloque a palavra de Deus em seu coração, leia a Bíblia, ore nos cultos, ouça a pregação desse momento que eu fiz a vocês. Peço que passe todo dia, os 7 dias do culto, a minha pregação. Medite e veja como sua vida começa a aparecer cada dia mais com a vida de Jesus. Peço também que a esposa Cláudia da TV, muito eficiente e profissional, passe minhas pregações para os 4 cantos das 5 cidades. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Estou convencido que nem a morte, nem a vida, amada família, irá nos separar também. Não há absolutamente nada que possa nos separar do amor que temos com o Pai e com nós. Amor de pai, filho, marido. É uma verdade maravilhosa que enche o coração de paz e segurança. Num mundo tão cheio de incerteza, traição, dores, você e eu podemos confiar no Pai, sempre estará ao nosso lado e que Ele nunca deixará de nos amar. Eu sou fiel à minha família há 22 anos, aos meus filhos e minhas esposas. Deus já deu todas as provas do seu amor para mim e para você. Ele deu Jesus para morrer na cruz por nós. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador,
nos tornamos destinatários dessa promessa, em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, é verdade que Deus não prometeu uma vida livre de dificuldades, mas você pode ter a certeza de que o seu amor e a sua esperança não vai nos acompanhar em qualquer momento, e quando cairmos, a sua mão será estendida para nos erguer. Louvemos a Deus e agradecemos pelo seu amor infinito que Ele tem por nós. Cantemos na certeza da presença do Senhor, que cuida da minha família, meus filhos e minhas esposas, e os meus dias aqui nesse mundo. Abacuque capítulo 2, verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Guardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Você está ansioso, ansiosa pela resposta de suas orações? Eu estou. O profeta Abacuque levantou algumas questões diante do Senhor. Há situações em que ele não conseguia entender, então ele buscava a Deus para apresentar as suas questões. No entanto, não é apenas seguir o seu caminho. Abacuque permaneceu alerta como um bom vigia, na certeza que Deus responderia às suas súplicas. Você se apresenta diante de Deus com a mesma certeza? Leva suas questões a Deus e Ele lhe direcionará segundo a sua vontade. Que mudanças você pode fazer em seu dia ou semana para dar tempo caloroso com o Pai? Sim, Deus responde às suas orações. Sempre foi e continuará fazendo, mas quando você passa mais tempo com Ele, está mais atento à sua voz, você experimentará mais a paz, seu espírito será fortalecido e você poderá enfrentar os desafios da vida de uma maneira diferente, segurando a mão do amado Salvador Yeshua Mashiach. Isaías capítulo 57, verso 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor, essa defesa que eu faço no nome deles, declara o Senhor. Isaías capítulo 54, verso 17. Pois bem, existem pessoas que planejam o mal contra você, ou contam mentiras sobre você. Você se sente que eles o atacam a todos os lados. Se você é servo do Senhor, sabe que a justiça vem dele e pode ter certeza de que ele lutará por você. Muitas vezes pensamos que não podemos esperar mais, que precisamos da intervenção de Deus imediatamente. Mas Deus sabe tudo que é melhor, o melhor momento, a melhor maneira de mostrar sua justiça. Espere no Senhor e confie na herança que lhe foi prometida como servo de Deus. Permaneça firme na fé e apegue-se a Ele. Lembre-se do que diz o Salmo 27, 13 e 14. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte e coragem. Espere no Senhor. Salmo 40, verso 1. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu gesto de socorro. Você tem colocado tudo sua esperança em Deus? Tenho certeza de que a vida, às vezes, não é fácil para mim e para você. Esperar que o Senhor responda o nosso pedido. Podemos nos lembrar de momentos em que decidimos agir por conta própria em vez de esperar pela obra de Deus. Não é a melhor ideia? Quando você espera em Deus, você recebe o melhor. O que está dentro de você, da tua vontade, ao esperar nele, o bem-estar entrará em sua vida, porque seus caminhos são mais sábios e melhores. Esse versículo nos dá a imagem de uma eterna imagem de Deus. O Senhor se curvou e ouviu o nosso clamor. Imagina uma mãe e o pai abaixando para ouvir o amado bebê. Ele se aproxima porque está interessado em ouvir e atender o que acontece com seu filho, o que preocupa o seu coração. Quero aqui agradecer a Deus por todos os meus filhos, biológico, não biológico, em especial Davi Jesus Silveira, filho de Lorena Maria Silveira, e transmito a todos os recém-nascidos, os que irão nascer,
as esposas gestantes, quero deixar aqui o meu amor, o meu abraço e o te amo eterno e o abençoo a vocês em nome de Jesus. Da mesma forma, Deus se aproxima de você como um Pai amoroso. Ele não é um Deus distante. Ele está perto de você em todos os momentos. Deus ouve suas palavras, seu clamor. Fale com Ele. Não se esqueça que você pode confiar nele para agir no momento certo, porque Ele lhe ama e se preocupa com você, filhinho, esposa. Não deixe de esperar em Deus. Salmo 97:1. O Senhor reina, exulta a terra, alegre-se as regiões costeiras distantes. Como é belo louvar a Deus, Ele conhecer a sua grandeza. Nesse versículo, declara a realidade do reino de Deus, do seu amor, e conclama a criação a se alegrar. Somos partes da criação e devemos nos alegrar com ela, porque Deus reina. Como salmista, devemos proclamar que o Senhor é Deus. Tenho certeza de que as coisas que você não consegue entender estão acontecendo ao seu redor. Às vezes o mal pode parecer predominar. Lembre-se sempre que Deus reina. O Senhor Jesus tem o controle sobre tudo o que acontece e sabe por que as coisas acontecem. O fato de que Deus reina deve encher seu coração de alegria. Se você ler a Bíblia inteira, sabe que o fim está escrito. Deus vence, Ele é vencedor e reinará por toda a eternidade. Então eu vi novos céus, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada para uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o amor de Deus estará com ele e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 3. Já não havia maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeias e nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão por todo sempre. Quantas bênçãos Deus nos dá? Você já tentou listar tudo o que Deus fez por nós? Filhos, esposas. A lista seria longa. Você certamente compraria mais bênçãos para adicionar. Deus é o grande abençoador. Ele lhe deu vida, a sua família e os seus amigos, a natureza que o cerca, os seus irmãos em Cristo. Acima de tudo, Deus lhe deu a bênção de conhecê-lo e receber o perdão dos seus pecados. Com Deus você tem certeza da vida eterna. Você sabe que qualquer sofrimento, doença ou problema que você tenha na vida terrena termina, mas sua vida com Ele é para sempre, durará para a eternidade. Essa é a maior bênção e agradecemos ao Pai por toda a bondade que Ele tem para com nós e viva cada dia feliz na segurança e na presença do seu perdão. Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus nos dá, não é a mesma paz que o mundo oferece. A paz de Deus excede a todo entendimento, ele refrigera a nossa alma, mesmo em meio a tribulações. Não é a paz de propaganda de TV que precisamos, mas a paz de espírito que só Deus pode nos dar. Com a presença de Deus nos nossos corações, temos a tranquilidade para tomarmos a atitude correta e temos o entendimento para nos afastarmos, que nos afasta dele. Que a paz de Deus exceda todo o entendimento, esteja sobre você. Gálatas capítulo 5, verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Sim, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Nossa vida deve estar em conformidade com nós que cremos. Não se trata de uma imposição, mas de uma iniciativa pessoal. O que adianta falarmos de coisas da palavra e não vivermos a palavra? Nada. A fé sem obras é morta.
Se não andarmos no caminho do Pai, estamos enganando a nós mesmos. Se observamos o alvo, prossigamos para ele, sem desviar para a direita ou para a esquerda. Andemos pelo Espírito e se alimentemos pela palavra que nos vivifica. Apocalipse capítulo 1, verso 4. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. A vida após a morte é mais do que apenas um conforto, é uma realidade. Deus operou em Cristo Jesus para tornar possível para mim e para você o acesso à realidade perfeita, sem pecado, erro, dor ou qualquer coisa que nos machuque. Para alguns isso é inconcebível, seria uma realidade chata, sem prazer, mas só diz isso para conhecer somente uma vida uma vida de pecado. Deus planejou desde a fundação do mundo que suas criaturas desfrutassem da sua presença eternamente, e assim iremos. Terminando, queridos, amados, eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos, disse Jesus, Mateus capítulo 28, 20. Jesus sempre estará conosco, não importa o que aconteça. Ele ascendeu aos céus, sentou-se no seu trono e reina sobre todas as coisas. Mas isso não o torna distante de nós. Muito pelo contrário, sua soberania sobre todas as coisas foi conquistada da cruz, pois o Pai deu isso a ele. Isso não quer dizer que Jesus nos abandonou, e nem que agora devemos nos virar até que ele retorne, mas que em cada momento de nossa jornada cristã, o mesmo Jesus que andou na Galileia, curando e ensinando, está conosco em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Se existe mais do que essa vida, quando Jesus ressuscitou dos mortos, abriu o caminho para que todos nós possamos ressuscitar também. Essa próxima vida será muito diferente. Teremos um corpo glorificado e não mais pecaremos contra Deus ou contra o nosso próximo. Sim, estaremos livres da maldição, do pecado. Toda tentação ficará no passado e faremos tudo de maneira correta, da maneira que Deus planejou para nós. Deus é a nossa força, é a nossa riqueza. Ele é autor da nossa vida. Quando olhava para eles, os ímpios, via saúde, prosperidade, riqueza e abundância, até mesmo chegou a cogitar que a sua fé não valia a pena. Até que ele entrou no santuário de Deus, lá ele conseguiu enxergar que o caminho dos ímpios leva à perdição. Abra seus olhos e veja corretamente. Deus é a sua satisfação, confie nele. Você encontrará a verdadeira prosperidade, uma riqueza que não se perde e é para a eternidade. Família, vamos nesse momento, nesse culto que vocês estão hoje à noite, radicado nas igrejas, espera que a obra do Pai seja feita. Orem comigo nesse momento, em nome de Jesus. Se dê as mãos, olhem para os céus e orem comigo. Amém? Pai Celestial, hoje nós nos ajoelhamos diante de Ti, pedir sua proteção sobre meus filhos amados, minha família. O Senhor conhece a cada um deles, seus nomes, seus sonhos, seus medos. Peço que os cubra do teu manto de amor e os guarde de todo o mal. Agradecemos nesse momento a sua misericórdia de nos trazer os incríveis filhos de Deus. Peço, Pai, que os proteja fisicamente, que os guarde das doenças. Agradeço pelas curas que serão realizadas incríveis, que a tua mão poderosa esteja sobre eles, meus filhos, a cada passo que derem, protegendo dos perigos visíveis e invisíveis. Mas, Senhor Pai, também peço pela proteção das esposas, filhos, a minha aqui no mundo. Me livre dos caminhos tortuosos desse mundo, das influências negativas, das tentações que nos rodeiam. Que o teu Espírito Santo nos guie e capacite meus filhos a tomar decisões sábias, obedecer os professores, as mães e cuidar dos irmãos, e que tenha uma vida de retidão. Conceda
a eles discernimento para escolheres as amizades certas, aquelas que os edificam e os conduzirão mais para perto de ti. Que sejam rodeados por pessoas que incentivam a seguir os teus mandamentos e viver uma vida de paz e integridade, rodeado pelos irmãos e pela família. Senhor, peço também que proteja emocionalmente minha família, minhas esposas, filhos. Tem esposas tristes, chorosas, às vezes até não aceitando pela situação que se encontra. Peço ao Pai que dê força a elas pelo sangue de Jesus, que a tua paz esteja sempre sobre elas, no momento de angústia, ansiedade, que se encontram, tristeza. Fortaleça seus corações e dá-lhe coragem para enfrentar as dificuldades da vida com confiança em ti. Pai, coloco os meus filhos, meus bebês, Davi, Jesus Silveira, Abraão, Jesus Silveira, Gabriel, Jesus Silveira, e todos representados pelos três, em tuas mãos. Sei que és bom, Deus fiel, amoroso. Confio na sua proteção e cuidado constante sobre meus bebês, aqueles que nasceram e irão nascer, que eles cresçam em tua presença e sejam uma bênção especial para o mundo e para a família. Em nome de Jesus, nosso Salvador, eu digo amém. Senhor, hoje venho diante de ti também, nessa oração, com o coração transbordando de gratidão e alegria pela vida de meus filhos, incríveis filhos de Deus, que trouxesse para nós. Obrigado por cada um deles, pelas curas que irás fazer, pela sua saúde, seu sorriso, seus sonhos. Agradeço por cada abraço apertado que serão dados a eles, por cada momento de risada, de alegria que serão proporcionados nessa família abençoada e pelos desafios que nos fortalecem. Senhor Pai, sou grato por confiar-me esses tesouros preciosos, os filhos incríveis e os filhos que se encontram nesse momento na cidade, nas 5 cidades da família abençoada. Obrigado pela oportunidade de não vê-los crescer, mas de cuidar com amor e carinho das mães que cuidam, pois eu não posso estar de corpo presente, que é seus desígnios, aprender e tornar. Pai, sei que a vida nem sempre é fácil para mim, para minha família, meus filhos, por estarmos distantes um do outro, por respeitar seus desígnios de não podermos estar juntos. Mas agradeço da sua presença constante na minha família. Obrigado pelo seu amparo nas dificuldades minhas, da minha família, a sua força nos momentos fracos. Agradeço por ouvir as nossas orações e agir em favor dos nossos pedidos. Peço que continue abençoando minha família, minhas esposas, meus filhos, que sejam guardados de todo mal e que teu favor os acompanhe em cada caminho que trilharem. Dai-nos sabedoria a eles para a obediência às professoras, às mães, e cuidar dos irmãos e enfrentar os desafios da vida com coragem. Agradeço por me permitir ser pai, não estar de corpo presente, pois as mães cuidam de todos os meus filhos, bebês, e toda a alegria que isso traz. Me ajude a ser o exemplo aqui de amor, de luta, paciência, compreensão, e me capacite para orientar, me capacite para faturar e poder mandar recursos para a família nas premiações, e para que meus filhos cresçam em seu temor e se tornem pessoas que honrem e glorifiquem seu nome. Em nome de Yeshua Mashiach, eu agradeço pelos meus filhos, meus bebês, minhas esposas, pelos incríveis filhos de Deus que irá trazer a nós, que suas vidas sejam uma manifestação do seu amor e uma bênção para o mundo. Pai amado, finalizando, venho a Ti com o coração repleto de gratidão e amor pelos filhos incríveis, filhos de Deus. Obrigado por cada um deles, pelas suas vidas que trouxeste para nós,
pessoas únicas por tudo que representam para nós. Clamo para que derrame abundantemente tuas bênçãos sobre os filhos incríveis e sobre os filhos que lá se encontram na família abençoada, que cresçam fortalecidos em sabedoria, discernimento, saúde e amor, tornando-se seres humanos incríveis, compassivos, generosos em suas palavras, atos e ações. Peço que tu os proteja de todo mal e guarde sob tuas asas, guiando seus passos em segurança, que possam trilhar, deu um problema aqui, que possam trilhar o caminho da verdade e da justiça, sendo guiados pela tua luz, mesmo nas horas de certeza, que encontre portas abertas, oportunidades justas e pessoas que os incentivem a seguir em frente com coragem e fé. Coloca em seus corações o desejo de te conhecer mais profundamente, te buscar com sinceridade e caminhar contigo todos os dias da sua vida. Que eles aprendam a ouvir a tua voz, a confiar na tua direção e permanecer firmes mesmo diante das dificuldades. Ensina-os a amar, perdoar, servir e a fazer a diferença no mundo com atitudes que reflitam o teu caráter. Peço aos meus filhos que sejam obedientes para que o Pai, o Pai da terra, não precise castigá-los. Aqueles que estavam lendo as Bíblias, que continue a ler, mas não com castigo. Que jamais falte a paz, a alegria e a esperança. E que a tua presença seja constante na vida de meus filhos, mesmo quando eu estiver longe deles. Que sinto o meu amor por eles em cada tempo da sua vida. Obrigado, Senhor, por esse presente precioso. Entrego em tuas mãos os meus filhos incríveis, todos os meus filhos e bebês e minha família, em nome de Jesus. Finalizando esse diálogo, essa oração, peço a vocês, as líderes, a televisão, que passem e repassem essa oração, a pregação que foi feita nesse dia, pois é de vital importância, pois o Pai está chamando a atenção nossa pela gratidão e pela ingratidão que temos por tudo que Ele tem feito por nós, por todos nós, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus derramado na cruz, nessa noite ouvindo essa oração, que vocês estão recolhidos às igrejas, ouçam que o sangue de Jesus lave e abençoe o corpo, a alma e o espírito, repreendendo todo o cansaço físico, mental, espiritual, emocional, o estresse, o medo, a discórdia, a decepção, a aflição, a dúvida, o medo, os prazeres da carne que nos provoca, o estresse. Eu peço nesse momento que Ele vista em todos nós, a mim aqui, a sua armadura, que fiquemos blindados contra o ataque do adversário, e abençoe a música abaixo, o hino abaixo, para que seja repassado à noite da premissa da obra que será feita, recolhido às igrejas, ouvirem essa pregação, essa oração e esse hino, em honra e glória ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dado a Ele. Meu beijo à família, aos filhos e aos incríveis que chegarão em breve, em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu beijo, meu eterno abraço, em nome de Jesus.